Boa tarde, turma! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Ontem, infelizmente, a tia não conseguiu colocar o vídeo, mas hoje ele vai. Bom, vamos lá. Vou pedir para que vocês peguem o livro de vocês. Hoje é dia 9 de junho de 2020. Nossa matéria é de História. Peço que abram na página 248, tá? Nós vamos ler a unidade 1, fazer os exercícios do livro e da apostila, tá bom? Vamos lá. Vou começar a leitura. Nós vamos falar novamente sobre as grandes navegações. Você já aprendeu sobre o surgimento das trocas comerciais. A partir delas, algumas nações europeias se destacaram e se tornaram grandes potências econômicas mundiais. Assim, estavam sempre em busca de novos mercados. Nós já havíamos estudado no livro anterior essa troca de mercadorias que começou com o escambo, depois começaram as rotas comerciais as rotas comerciais marítimas até chegar a essas grandes navegações, sempre em busca de novos comércios e do caminho para as Índias, como nós já vimos. Esse é o contexto das grandes navegações, o qual as grandes nações europeias saíram em busca de novas terras, com o objetivo de encontrar novos produtos e mercados. Você irá aprender nessa aula como ocorreram essas grandes navegações, além de entender por que Portugal saiu na frente das outras nações. O que foram as grandes navegações? Essa expressão é utilizada para denominar o período da história em que as nações europeias saíram em navegação pelos mares, principalmente pelo Oceano Atlântico, a partir do século XV. Os países que se lançaram nessas viagens ultramarinas tinham como principais objetivos encontrar produtos nobres, que eram muito valorizados na Europa, como ouro, seda, tapete e principalmente especiarias, que eram os temperos. Além disso, buscavam também a conquista de novas terras fora do continente europeu, que poderiam significar novas fontes de matérias-primas e riquezas naturais. Então, essa inovação, essas grandes navegações se iniciaram para que se fosse buscado novas rotas comerciais e também buscar novos produtos, novas terras, em busca de novas matérias-primas. Vamos virar a página. As especiarias eram produtos muito importantes e, por isso, eram muito cobiçadas pelos europeus. Você sabe o que são especiarias e por que elas faziam tanto sucesso nesse período? Vamos ver. As especiarias são produtos de origem vegetal e são utilizados até os dias atuais. São espécies de temperos e aromatizantes que têm origem, na sua maioria, das regiões tropicais da Ásia. São sementes, cascas de plantas, folhas de ervas como a canela, pimenta, cravo, açafrão, entre outros. Esses produtos eram originários do Oriente, principalmente da Índia. Entre o século 13, 14 e 15, quem tinha o monopólio dos mercados orientais eram os italianos. Os comerciantes de Veneza e Gênova possuíam o controle da rota que passava pelo mar Mediterrâneo e por isso cobravam muito caro pelos produtos. Inclusive, nós já até falamos sobre isso. Como essas especiarias eram produtos muito cobiçados e só os comerciantes de Veneza e Gênova tinham acesso a essa rota comercial marítima, eles iam lá, buscavam esses produtos e vendiam por preços absurdamente caros, porque só eles tinham e todo mundo queria. Bom, aí o que aconteceu? Os países europeus que quisessem comprar essas especiarias iriam ter que pagar os valores
valores que os italianos cobrassem. Aí a menininha está falando assim: você sabe o que significa monopólio? É quando um único grupo ou país possui ou produz determinado produto e por isso pode vender esse produto por preços altíssimos. Então, Veneza e Gênova possuíam esse monopólio. Só eles que iam lá nas Índias, buscavam e vendiam. Por isso os preços absurdos. Dessa forma, os outros países europeus passaram a buscar um novo caminho para as Índias. Como nós vimos, Portugal foi um dos pioneiros nessas novas rotas para a Índia. Caso o caminho fosse encontrado, além de não precisar mais comprar os produtos dos comerciantes italianos, aqueles poderiam lucrar também com esse comércio, já que teriam acesso direto às fontes. Página 250, vamos lá. Aí tem um mapa que está mostrando as rotas terrestres e marítimas entre Ocidente e Oriente. Nas linhas vermelhas são as rotas terrestres pelo solo, né? De azul, as rotas marítimas. Vamos lá. Podemos observar no mapa as rotas terrestres de vermelho e as rotas marítimas de azul. As rotas marítimas contornavam os litorais da África e da Ásia, em busca de especiarias, riquezas e matérias-primas. O primeiro país que alcançou essas costas litorâneas foi Portugal. Vamos entender por que isso aconteceu. O pioneirismo português. Ser pioneiro em alguma coisa é você ser o primeiro a fazer aquilo, tá? Podemos entender a palavra pioneiro como aquele que foi primeiro a descobrir regiões desconhecidas. Ou seja, um explorador, um desbravador. Isso foi o que aconteceu com Portugal. No que se refere às grandes navegações, o país se antecipou em relação aos outros países europeus. O pioneirismo português aconteceu devido a um conjunto de fatores que transformaram Portugal em uma potência ultramarina. Com o objetivo de encontrar um novo caminho para as Índias, além de expandir seus territórios para as regiões até então não conquistadas, Portugal se lançou em um projeto de expansão territorial para além do continente europeu. Os principais fatores que tornaram os portugueses pioneiros nas grandes navegações foram: virou para 251, monarquia consolidada, ou seja, diferente das outras nações que passaram por longos conflitos, Portugal se transformou em um estado centralizado em um curto período de tempo. Além disso, eles possuíam um conhecimento náutico. Os portugueses já dominavam as práticas de navegação, principalmente pelo desenvolvimento da pesca de bacalhau. Também tinham a seu favor um interesse em expandir o seu território. Todas as classes sociais incentivavam a expansão territorial portuguesa, pois os nobres viam como regiões que poderiam implantar o seu poder. Os burgueses, que eram as pessoas que tinham mais condições, novas áreas de comércio, e os camponeses, que eram as pessoas que trabalhavam no campo, imaginavam conseguir novos trabalhos e a riqueza da nação para podê-los tirar da pobreza. Também facilitou esse pioneirismo português foi a localização geográfica. Portugal era ponto de chegada e de saída da Europa para o mar Mediterrâneo. Além disso, toda a sua costa leste era banhada pelo Oceano Atlântico, facilitando o contato com o norte da África e, por consequência, a ideia de chegar às Índias. Esses fatores contribuíram para que, ao longo do século XV, Portugal se lançasse ao mar e realizasse os seguintes feitos. Olha o que aconteceu.
a conquista de Ceuta, em 1415. Depois chegaram à Ilha da Madeira, em 1418. Chegaram a Açores, em 1427. Passaram pelo Cabo Bojador, em 34, 1400. Conquistaram o Cabo da Esperança, em 1488. Chegaram às Índias, contornando o continente africano, em 1499. E chegaram ao Brasil em 1500. Avanços tecnológicos. No início do século XV, já com a ideia expansionista de expandir o território, de expandir o comércio, Dom Henrique, que era filho do rei de Portugal, criou a Escola de Sagres. Essa escola financiava o estudo de navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores e outros profissionais que poderiam inovar e aprimorar as técnicas de navegação, permitindo que Portugal chegasse às Índias e até mesmo cruzasse o Oceano Atlântico. Os principais avanços tecnológicos proporcionados pela Escola de Sagres foram caravela, que é uma embarcação grande que comporta um grande número de tripulantes e também de carga, a bússola, que dá a direção, e o astrolábio também, que ajuda na orientação lá do espaço, tá? Bom, vamos ver um pouquinho sobre o astrolábio na página 252, aqui no Aprendendo um Pouco Mais. Você sabe o que é um astrolábio? Esse instrumento foi criado na antiguidade, porém foi modernizado e muito utilizado durante as grandes navegações. Ele é utilizado para determinar a altura do Sol e das estrelas e serve como instrumento para medir a latitude, que é a altura, e a longitude, que é a distância, entre o observador e o ponto que ele quer chegar. Olha que interessante, já na antiguidade eles criaram o astrolábio. Muito interessante. Bom, então vamos recapitular aqui contigo. Bem, como é que surgiu essa ideia das grandes navegações? Primeiro, que eles iniciou-se, né, aquele processo de comércio, de troca de mercadoria, e o comércio nunca mais parou. Eles sempre estavam querendo aumentar e expandir. E não só o comércio, mas também o território. E na época, eles visavam muito as especiarias, os minerais, o ouro, prata, mas principalmente as especiarias. Só que os únicos que tinham acesso às especiarias, que eram lá nas Índias, era Gênova e Veneza. Então, o que eles faziam? Vamos supor que só eu tenho acesso a uma coisa e você quer comprar essa coisa de mim. Aí eu vou lá, compro e trago para você. Só que só eu tenho e você precisa. Como só eu tenho e você está precisando, você vai pagar o preço que eu falar. Vamos supor que essa coisa custa R$1 para mim. Mas eu posso dizer que para você ela vale R$300. Você está precisando, só eu tenho para vender. Então os preços iam nas alturas. Eles colocavam o preço que eles quisessem. Aí o que aconteceu? Portugal, os países europeus, mas principalmente Portugal, parou e pensou o seguinte: por que nós também não procuramos um outro caminho? Tem que ter um outro caminho para a gente chegar lá também. Não pode só ter um caminho. E Portugal sempre foi desenvolvido sempre foi desenvolvido sempre foi desenvolvido na área marítima. Por quê? Primeiro porque eles pescavam bacalhau, o que já tinham acesso aos mares, né? A localização de Portugal também favorecia esse acesso marítimo. A localização, e eles tinham muito interesse na expansão, não só do comércio, como a expansão territorial, buscar novas terras, novas matérias-primas. Então, Portugal resolveu se aperfeiçoar e pegar mar adentro, né? Vamos lá, vamos procurar. Foi aí que eles começaram a fazer novas descobertas, como a tia leu com vocês,
E até em 1500 chegaram aqui no Brasil, né? Bom, e para se aperfeiçoar cada vez mais, lá naquela época, lá no século XV, eles criaram a escola de Sagres, que ajudava quem quisesse estudar, se profissionalizar nessa parte marítima, cartógrafos, navegadores, astrônomos, matemáticos. Eles criaram essa escola para ficarem ainda mais avançados, para aumentar a tecnologia. Beleza? Esse é o resumo das grandes navegações. Agora eu quero que vocês façam o exercício das páginas 252 até a 254. Eu já volto com a correção, tá?